Olá, nesse nono vídeo a gente vai continuar trabalhando com representação numérica, vai ver a questão dos números negativos e dos números fracionários. Existe mais de uma forma de representar os números negativos e a gente vai estudar cada uma delas, quais são as vantagens e as desvantagens. Existe a representação sinal e magnitude, essa é muito parecida com a forma como nós costumamos representar o número negativo do sistema decimal. A gente coloca um sinal, que no caso vai ser um bit, para indicar se é positivo ou se é negativo. Mas vamos ver a representação em complemento de 2, que parece mais complexa, mas que deixa as operações de adição mais simples. Também a representação em excesso, que mantém a ordem, dos números, então simplifica a comparação entre números positivos e negativos. Representação sinal e magnitude certamente é a mais intuitiva, exatamente por ela ser muito parecida com a forma onde a gente representa números decimais, né? A gente tem aqui na frente do número um certo sinal que vai indicar se ele é positivo ou negativo. Geralmente a gente não representa o mais, representa apenas o menos, né? A versão mais óbvia disso, mais ingênua, mais natural, é pegar o último bit à esquerda e torná-lo um bit especial, que vai dizer se o número é positivo ou negativo. Então está aqui, por exemplo, número 85, né? Com essa representação, eu represento 85, vamos checar. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, não é isso? Mais 16, 80, isso aqui é 5, 4 e 1. Ok? E aí, eu coloco um 0 se ele for positivo e coloco um 1 na frente se ele for negativo. Então vai haver um bit especial, um bit aí mais à esquerda, geralmente, ou seja, o bit mais representativo, né, de maior significância no sistema posicional, vai representar, na verdade, em vez de uma quantidade, a característica do número, se ele é positivo ou negativo. Aqui também com o 127, né, esse número é o 127, com 0 na frente é mais 127, com 1 na frente ele é menos 127. Eu quero chamar a atenção para um aspecto importante. Daqui para frente a gente vai ter que informar para esse conjunto de bits que código que eu estou interpretando. E no caso dos números, quando eu incluo os números negativos, eu vou ter que dizer com quantos bits eu estou trabalhando. Eu não posso assumir que tenho zeros à esquerda quanto eu quiser, né? Veja só, se eu tivesse dado esse número para vocês na aula passada e perguntado quanto ele valia em decimal, vocês iam dizer, fazer as contas e dizer que ele vale o número 255. Correto. A partir do momento que eu digo que estou usando representação em sinal e magnitude, primeira informação, segunda informação em quantos bits. Porque, por exemplo, esse é o número menos 127, porque eu tenho aqui ele em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Né? Se eu dissesse que estou trabalhando com 9 bits, vamos dizer assim, a gente nunca usa isso, é sempre potência de 2, mas se fossem 9 bits ou se fossem 16 bits, eu ia assumir zeros à esquerda, esse número seria positivo e eu usaria apenas a magnitude aqui, daria mais 255. Então veja, daqui para frente eu tenho que dizer qual é o tamanho da palavra digital, ou seja, quantos bits eu estou usando. E eu tenho que dizer, claro, na hora de interpretar, qual é o código usado. É tudo bit, é tudo 0 e 1. Né? Quem tem que saber qual é o código é a pessoa que vai usar. Algumas características desse código. Né? Ele representa uma quantidade igual de números positivos e negativos. Eu vou de 0 até o maior número que eu posso representar com um bit a menos, né? Porque eu preciso de um bit por sinal. E aí vai ter esse número positivo e esse número negativo. Se vocês representarem matematicamente, com n bits eu consigo ir de menos 2 elevado a n menos 1 a 2 elevado a n menos 1. Por exemplo, vamos ver uma coisa aqui. Vamos falar que eu estou usando 3 bits. 3 bits. Veja, se eu disser que eu estou usando inteiro sem sinal, então eu estaria representando de 0 a 7, certo? Que me dá 8 números. Se eu disser agora o nosso primeiro código que a gente aprendeu agora, que é sinal e magnitude, eu vou representar também números negativos.
Se você parar para pensar, você vai representar de menos 3 a 3, certo? Vamos até fazer uma tabelinha aqui. Se eu estiver falando do código sem sinal, né, no número sem sinal, vamos escrever assim, eu tenho, como a gente viu na aula passada, os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Com esse código que a gente viu agora, sinal é magnitude, esses primeiros são os números, agora esse bit dessa coluna passa a significar sinal, então esses primeiros são positivos, 0, 1, 2 e 3, e esses são negativos, menos 0, curioso, né? Menos 1, menos 2 e menos 3. Então, vejam que na verdade eu estou representando com 3 bits, eu deveria poder representar 8 símbolos diferentes. Se você fizer as contas aqui, no sinal magnitude eu só estou representando 7 números diferentes, né? É o preço a pagar por ter duas representações do zero, né? Esse zero e esse menos zero, que obviamente são a mesma coisa. Ok? Aqui nós temos uma representação matemática bit a bit, né, do que acontece. Eu então escrevo menos 1 elevado a s, s é o bit de sinal, se for 1 é negativo, se for 0 é positivo. E o usual, isso aqui era verdadeiro também, né, para a magnitude, para os números sem sinais, a somatória dos bits vezes 2 elevado à posição do bit. Esse é um código, como eu falei, fácil de entender, né? Coloquei lá um menos na frente quando é negativo. Mas as operações são difíceis. Veja só, se eu for somar esses números representados desse jeito, o que eu teria que fazer? Primeiro, identificar se é positivo ou negativo, se os dois são do mesmo sinal ou se eles são de sinais diferentes. Se forem de sinais iguais, eu somo a magnitude, se forem sinais diferentes, eu diminuo a magnitude. Tenho que ver quem é o maior, porque na diferença ele pode ficar negativo ou voltar a ficar positivo, não é isso? Então é bastante operação, é bastante difícil. A gente vai ver que a soma e a subtração num outro código é muito mais simples. Então esse código raramente é usado, exceto quando a gente chegar na representação ponto flutuante, como ela já é um código muito mais complexo, a magnitude do número é representada na forma sinal de magnitude, né? Mas a gente vai ver isso mais para frente. O próximo sistema que a gente vai ver chama-se complemento de 2. Nesse sistema, o número positivo continua, né, representado com o número positivo, com 0 no bit mais significativo. O número negativo ele vai ser representado da seguinte forma. Eu vou ler, vai aparecer uma representação muito complicada, depois a gente vai ver que ela é muito simples. O número negativo de módulo n é representado pelo número n menos 2 elevado a n. Aqui eu escrevi um genérico, né, para qualquer base, mas nós estamos, claro, tratando dos números binários, né? E uma outra forma de interpretar isso é, eu vou representar o número negativo de módulo n, quer dizer, o número menos n, pelo quanto que falta para chegar a 2an. Tá? Então, na verdade, quem está achando o nome muito esquisito, a rigor o nome deveria ser complemento de 2an, né? Outra forma de ver a questão, a gente tinha dito que no sinal de magnitude eu tinha o bit, né, na coluna de maior significância, me dava uma parcela menos 1 elevado a s, né? Eu agora vou dizer que o bit de maior significância tem um peso negativo na minha soma. Okay? Essas duas formas parecem extremamente complicadas. Na verdade, nós vamos ter uma regra prática bastante simples. Nossa regra prática vai dizer, se você quiser representar um número negativo, né, pegue o módulo dele em binário, inverta todos os bits e some 1. Veja só, vamos dar um exemplo pequenininho aqui. Eu quero representar em complemento de 2 o número menos 5. Naturalmente, eu vou precisar de no mínimo 4 bits. Com menos do que isso, eu não posso representar
os números positivos e negativos dessa magnitude, né? Então, eu vou pegar o 5. O 5 vale 0,1, 0,1, tá? Então, nós estamos trabalhando com 4 bits, né? De agora em diante, a gente tem que saber com quantos bits está trabalhando. 5 é isso aqui em base 2, é o número binário. Eu falei, eu vou inverter, então eu vou passar para 1, 0, 1, 0, e vou somar 1. 1, 0, 1, 1 representa menos 5 em complemento de 2, em 4 bits. Eu também quero chamar a atenção para vocês de uma pequena confusão que aparece aqui. Veja, eu estou usando complemento de 2 com dois significados um pouquinho diferentes, como a técnica de representação de números negativos e como um código de enteiros no qual os números negativos estão representados por essa técnica. Por que eu digo que tem uma questão aí que cria confusão? As pessoas, por causa dessa técnica, ela ser aplicada a números negativos, vão entender quando eu falo o número está representado em complemento de 2. Logo, né, elas vão concluir, ele é negativo. Não. Veja os dois usos, tá? Quando eu disser eu uso complemento de 2 para representar números, eu estou querendo dizer que eu deixo os números positivos do jeito que eles são e que represento os negativos por complemento de 2. Veja que ninguém, né, veja que não faria nenhum sentido um sistema de representação que só representasse números negativos. É a mesma coisa de um sistema que só representasse números positivos, é apenas convencionar que agora eu troquei os sinais. Então, evidentemente, continua havendo números positivos e negativos. Em outras palavras, eu vou dizer que isso aqui, ó, é 5 em complemento de 2. Tá? Se eu disser para vocês, esse sistema trabalha com complemento de 2 para representação numérica, quanto vale esse número em 4 bits? Vale 5. Eu não tenho que inverter nada, não tenho que fazer somar 1, nada, porque esse número é positivo. O 0 aqui continua, no começo continua mostrando que ele é positivo. Essa característica do 0 à esquerda ser positivo e 1 à esquerda ser negativo vai se manter no código complemento de 2. Certo? Não associem eu dizer genericamente, esse sistema, nesse problema, nós vamos usar representação em complemento de 2 para números, é claro, só para os números negativos. Então aqui estamos mostrando aquela ideia de que eu posso chegar à mesma conclusão dizendo que o bit mais significativo tem um peso negativo, né? Então, se eu estou representando números em complemento de 2, então o peso em 8 bits aqui, né? O peso do bit 7 vai ser menos 128, né? Menos 2 elevado a 7. Veja que o número 17 continua sendo possível representar nesse sistema. O que eu acabei de dizer, eu digo 8 bits e eu uso complemento de 2. Qual é o valor desse número? É 17. Como se fosse um número sem sinal, porque esse número é positivo. Agora, se eu disser, estou com 8 bits, e esse número aqui, o que ele representa? O fato de eu saber que ele é negativo, porque ele começa com 1, vai me dizer ele é menos alguma coisa, ele é um número negativo. Que alguma coisa é essa? Vamos fazer como um pequeno exercício aqui. Então, eu sei que 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, certo? É menos alguma coisa. Para saber o que é esse alguma coisa, eu vou inverter 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Aqui eu tinha complemento de 2, né? E eu vou somar 1, lembra? Eu já sei que ele é negativo, quem me disse que ele é negativo foi esse bit. Para saber quanto que ele vale, qual é o seu módulo, eu vou inverter todos os bits e somar 1. Vou chegar a menos... Isso aqui em binário, né, agora? Vou chegar a menos 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ok? Isso aqui é 16 mais 1. Então, isso aqui é menos 17. E se esse bit aqui fosse 0?
era um número positivo, eu só tinha que fazer a conta de quanto vale esse número aqui e dizer que ele era mais tanto. Ou, se você preferir, faça a conversão normal, mas lembrando que os pesos são 1, 2, 4, 8, 16, 62, 64 e menos 128. Você pode fazer essa soma, também vai dar certo. Características desse código. Eu só tenho uma representação para o zero, né? A gente estava trabalhando com um complemento de 2 em 4 bits. Vamos ver por que eu digo que agora não vai ter mais 2 zeros. Se eu pegar esse número aqui em 4 bits, no código sinal e magnitude ele é o número menos zero, né? Que é claro, é igual a zero. Mas se ele está em complemento de 2, nossa regrinha prática. Eu sei que ele é negativo, então ele é menos alguma coisa. O módulo dele em binário vai ser obtido invertendo todos os bits e somando 1. Curiosamente, vai dar a mesma coisa, né? Em binário, dizendo que esse é o número menos 8. Veja, menos 8 é um número que eu não conseguia representar antes, né? É claro, ganhei um número a mais porque eu só tenho um zero agora, né? O único zero vai ser o 0000. Outras características, essa aqui é igual a do sinal magnitude. Se o bit mais significativo é 1, o número é negativo. Se é 0 é positivo. E aquilo que eu falei, né? Eu vou ganhar um número negativo a mais, tá? Então, com n igual a 8 bits, eu vou representar o número de menos 128 a 127, ok? Se você for olhar aí manuais ou livros de uma linguagem de alto nível, ela vai dizer que uma das variáveis, se ela for um char, por exemplo, no C, ou um byte, que dá para armazenar num byte apenas, e byte continua significando 8 bits até hoje, apesar de hoje em dia o tamanho da palavra ter aumentado. Em 8 bits eu vou representar de menos 128 a 127. Vocês podem procurar que o char com o sinal vai representar os números de menos 128 a 127. Por que eu tenho tanta certeza disso? Porque complemento de 2 é o sistema mais usado. A razão disso é que a soma e a subtração são muito simples de fazer, como nós vamos ver em seguida. A razão para isso é que em complemento de 2, a ordem da contagem é preservada entre os positivos e os negativos. O que eu quero dizer é, você tem um conjunto de positivos e o maior número em módulo vem depois na sequência dos bits, e do negativo também, né? Entre os negativos, à medida que você vai aumentando o módulo da expressão binária, o número vai ficando maior, né? Menos negativos. A gente vai ver isso. Por conta disso, como a adição é uma extensão da contagem, né? A gente pode usar os números de complemento de 2 e a gente pode somar simplesmente somando os dois, como se eles fossem números sem sinal, tá? Desde que eu ignore o último carry. Veja bem, estou dizendo que eu não quero saber quem é positivo e quem é negativo. Lembra como eu falei que ia ser complicado? Se fosse sinal e magnitude, tinha que ver se são iguais, se são diferentes, tem que subtrair, não, tem que somar, tem que ver de novo como é que vai ficar o sinal. Nada disso. Pega os números, soma, esquece que eles têm sinal, apenas lembra de desprezar o último vai 1 e o resultado vai estar certo. O resultado vai estar certo, evidentemente, se eu puder representar esse resultado com aquela quantidade de bits. Nós lidaremos com esse problema em seguida. Tá? Então aqui alguns exemplos, né? Parece mágica. Olha só. Continua funcionando a soma de dois positivos. Tá? Lembre-se, para os positivos não mudou nada. 6 mais 4 dá 7. Dois negativos. Tá? Menos 2, 0, 0, 1, 0. Virou 1, 1, 0, 1. Somei 1, 1, 1, 1, 0. Se isso ficar difícil de verificar, faça um maior detalhe, pare o vídeo e faça um maior detalhe, mas isso está correto. Da mesma forma, menos 6 vai dar isso aqui em complemento de 2. Quando eu somar todo mundo, tá? 0, 1 e 1 dá 0, vai 1, 1 e 1 dá 0, vai 1, 1 e 1 e 1 dá 1, vai 1, mas eu vou desprezar esse último vai 1, deu 1, 0, 0, 0, a gente acabou de ver que 0, 0, 0 é menos 8, menos 2 mais menos 6 é menos 8. Vou aproveitar, inclusive, e fazer aquela outra interpretação. Eu falei que eu vou representar menos 6 pelo quanto que falta para chegar a 2 a n, n aqui é 4, menos 6 falta 10, 6, né, a quantidade absoluta, falta 10 para chegar a 16, então eu represento pelo número 10. É isso que eu quis dizer lá atrás, que a gente deveria dizer complemento de 2 elevado a n. E olha só, uma subtração ou a soma de um número positivo com um negativo, né?
mais 6, não tem que fazer inversão, tem que fazer nada, lembre-se, os positivos não mudam. Menos 3, represento 6, inverto os bits, soma 1, vai dar isso aqui. O que eu faço? A soma, desprezo, o último vai 1, quanto que deu? 3. Né? Então continua dando certo. Isso parece mágica, né? Não tem mágica nenhuma, a gente vai ver porque que isso funciona. Mas é por isso que eu falei que eu não estava tão preocupado com a subtração como a gente viu na aula passada, porque eu vou poder fazer a subtração como a soma com uma inversão de sinal, né? De uma das parcelas. Está aqui a mágica, né? E a relação daquilo que eu falei, que eu estou preservando a ordem dos positivos e dos negativos. Desde que eu não passe essa fronteira aqui, ó, vindo no sentido horário ou indo no sentido anti-horário, eu tenho ordem preservada aqui, ó, entre os positivos. O menor em módulo é o 0, o módulo vai aumentando, essa quantidade vai aumentando. Quando chega aqui dá errado, né? Mas veja, entre os negativos, aqui está o número mais negativo. À medida que eu vou aumentando o valor em módulo binário, o número também vai aumentando. É por isso que essa mágica aí funciona, né? Eu posso somar indo para o sentido horário ou subtraindo para o sentido anti-horário, vai dar sempre certo, desde que eu não rompa essa barreira, né? Claro que eu não posso romper essa barreira. Se eu tiver mais 7 e tentar somar 1, eu deveria ter mais 8. Eu não tenho como representar mais 8 em 4 bits usando a técnica de complemento de 2. Da mesma forma, menos 8 menos 1 daria menos 9. Eu não tenho como representar esse número. Então, tudo que eu preciso fazer é saber se eu passei ou não essa barreira. E mais uma observação, eu não disse que a ordem está preservada entre os positivos e os negativos, né, de um para outro. Aqui, evidentemente, tem um salto. Eu estou seguindo aqui a ordem, ó, dos bits, vai subindo, aí pula para o mais negativo e continua subindo. Aqui tem essa descontinuidade. A gente vai ver um código que mantém entre o positivo e o negativo, tá? Todos eles, a ordem está mantida, mas não é esse código ainda. Aqui só uma observação bem rápida, eu já falei disso, né? Por causa dessa propriedade, eu posso fazer subtrações como se fossem somas, né? Desde que eu represente b por menos b, eu posso somar os dois e somar números em complemento de 2, é fácil. Então, vamos dizer, 4 menos 3, eu somo 4 e menos 3. Naturalmente vai dar 1. Okay? 3 menos 4, né? Dá 7. Então, aqui está o 3, o menos 4 está aqui, mas então eu vou representar como a soma com o número mais 4. Né? Tá aqui o número mais 4 dá 7. Claro que funcionou porque os resultados, mais 1, mais 7, eu consigo representar com 4 bits. Bom, está na hora de resolver aquele problema que eu falei, né? Tudo vai dar certo, desde que eu possa representar o número certo, né? Bastante óbvio. Então, nós temos que lidar com o problema do overflow ou transborde, né? Alguma coisa transborda quando o resultado da operação, o resultado correto da operação, não poderia ser representado. Imagine somando 1, somando 1, somando 1, chega uma hora que eu tenho um número grande demais para representar. Isso se chama overflow. Uma coisa importante para começar é você entender que quem tem que avisar que houve overflow é a própria operação. Eu não vou ter uma entidade olhando para fora e dizer, mas peraí, a resposta correta era tal. Senão não precisava fazer a operação, né? Em outras palavras, vai dar alguma coisa, né? Meu resultado errado vai sair de algum jeito. Eu tenho que saber se esse resultado está certo ou está errado. Ok? Quando a gente estava lidando com números sem sinal, a coisa era muito simples. Quando é que vai dar overflow? Quando eu tiver um vai 1, né, na última coluna, porque eu não tenho mais um bit para representar. Então era simples. Então, o bit da última coluna, né, o vai 1 da última coluna é o meu overflow. Isso não é mais verdade em complemento de 2, e a gente fez várias operações aí atrás agora, onde vai ter vai 1 e eu simplesmente digo despreze o vai 1. Então essa regra não vai funcionar. Primeira coisa que eu quero que vocês observem, a adição de números com sinal diferente não pode dar overflow. Voltem lá naquele nosso círculo, tinha uma fronteira que eu não podia passar, né? Mas tinha os números positivos de um lado, os negativos do outro. Observem que se eu estiver do lado positivo e estiver andando no sentido anti-horário, seja somando com negativo, eu não tenho como passar aquela fronteira. Da mesma forma, se eu estiver no lado negativo
e indo para o lado positivo, eu não tenho como passar por aquela fronteira. Então, overflow só vai acontecer se eu estiver somando números de sinais iguais, ou dois positivos, ou dois negativos. Bom, tem duas regras básicas para identificar se houve overflow, né? Ocorre overflow se o sinal das parcelas, né, é igual, mas o sinal do resultado é diferente. Pode observar lá o que vai acontecer. Eu tinha mencionado isso. Eu estou somando os negativos, estou contando os positivos, por exemplo. Aí eu chego no mais 7, no nosso exemplo lá, eu somava 1, dava menos 8. Não, mais 7 mais 1 tem que ser um número positivo, né? Se ele deu menos 8, está errado. Então eu consegui a minha regra para dizer que alguma coisa está errada, né? E que não depende de saber qual é o resultado certo, né? Porque eu não vou ter condição de saber o resultado certo, meu sistema não vai ter como representar. Essa regra parece mais simples, mas o hardware de identificação dela é um pouquinho mais complicado. Tem que ser esses dois serem iguais e o outro ser diferente, né? Essa regra aqui parece mais complicada e o hardware é mais simples. Ocorre overflow se o carry, né, o vai 1, que entra na última coluna, é diferente do carry que sai da última coluna. Ou seja, se veio o vai 1 e não foi vai 1, ou se não veio vai 1 e foi vai 1. Como eu estou comparando só duas informações, essa regra aqui é mais fácil de implementar em hardware. Vamos fazer vários exemplos para entender do que eu estou falando. Vamos ver alguns exemplos aqui. Esse exemplo da esquerda, eu estou somando mais 2 com mais 3. Não deve dar overflow, porque o resultado é mais 5. Eu estou sempre trabalhando com 4 bits agora, eu posso representar os números de menos 8 a 7. Mas, de novo, eu não tenho como saber se eu posso ou não posso representar o resultado se eu não calcular o resultado corretamente. Então, isso não me ajuda muito. Eu tenho que usar nossas regras práticas. Mais 2, mais 3, o resultado deu esse aqui. Os números têm sinal igual e a parcela tem sinal igual, então não houve overflow. Essa última coluna não recebeu um vai 1, ó, deu 0, 0, né? 1 porque tinha vindo da outra. E ela não mandou um vai 1. Né? 0 e 0 dá 0. E acabou. Então, ok. Não recebeu e não mandou vai 1, não houve overflow. Pelas duas regras, não houve overflow. Temos aqui um outro exemplo. Mais 7 menos 2. Né? O resultado, de novo, dá mais 5. É um número que eu posso representar, não deve ter havido overflow. De novo, eu não posso usar o conhecimento do resultado para falar isso. Mas vamos nas nossas regras práticas. Está aqui o 7, está aqui o menos 2, eu vou somar. Deu isso aqui. Observe que os sinais são diferentes. Os sinais sendo diferentes, eu já sei que não há overflow. Observe que a última coluna recebeu um vai 1, dessa aqui, ó, aqui o vai 1, e ela mandou um vai 1. Né? Deu 1 e 1, 0, vai 1. De novo, então, recebeu vai 1 e mandou vai 1. Não teve diferença. Então, não houve overflow. Continuando, aqui uma soma de dois negativos que não dá overflow. Menos 5 está dentro da minha possibilidade de representação em 4 bits. Está aqui menos 2 o complemento de 2, menos 3 o complemento de 2, somei todo mundo, dá menos 5. Né? E como é que o sistema, sem saber qual é a resposta correta, porque ele não teria como calcular essa resposta correta se ele tivesse feito a conta errada, como que o sistema pode dizer que não houve overflow? De novo, sinais iguais, mais o sinal da soma é igual ao das parcelas, então não houve overflow. A última coluna recebeu um vai 1 daqui, ó, 1 e 1, 0 vai 1, e mandou um vai 1 para lá, ó, 1 e 1 e 1, 1 vai 1. Então, não houve overflow. De novo, qualquer uma das duas regras funciona. 2 positivos dando overflow. 4 mais 7 dá 11. Eu não tenho como representar 11, eu já sei que vai dar errado. Tá? Por curiosidade, olha o que vai acontecer. Se eu tentar somar 4 e 7, vai dar 1, 0, 1, 1. Veja que vai dar um número negativo. Eu tinha avisado, quando der overflow vai trocar o sinal. Né? E ele vai dar menos 5. Menos 5 é o resultado errado. Mas veja, dá alguma coisa. Ele sai lá nos bits de saída, menos 5. Então, naturalmente, o sistema não tem como saber que era para dar mais 11 e deu menos 5 e tem alguma coisa errada. Então, tem que usar essas regras que não dependem do resultado. Como é que eu sei que deu overflow? Primeira regra, sinais iguais na entrada, sinal diferente na saída. Overflow. Segunda regra, olha aqui a última coluna. Ela recebeu vai 1, né? 1 e 1 dá 0, vai 1. E ela não manda vai 1. 1 e 0 dá 1, não vai 1. Então, veio, vai 1 e não foi vai 1. Outro sinal de overflow, qualquer uma das duas regras funciona. O sistema seria capaz de apresentar essa resposta, mas alertar, houve overflow.
Último exemplo, dois negativos dando overflow. Né? Menos 7 menos 2 dá menos 9. Eu não represento o número menos 9. Então, menos 7 em binário vai dar isso. Menos 2 em binário, complemento de 2 vai dar isso. A soma, se eu fizer, deu 1, que é 7, né? Um número positivo, tá vendo? Eu tinha avisado de novo. Quando houver overflow, vai haver uma troca de sinal. É uma das formas de identificar o overflow. E aí está, né? Troca de sinal. O sistema pode olhar esses sinais e dizer houve overflow. E vamos ver os vai 1. Não veio vai 1 aqui, ó, 0, né? 0 e 1 deu 1, não foi nada. E aqui foi 1. 1 e 1 dá 0, vai 1. Então, o carry da última coluna é diferente do carry que entrou na última coluna, né? O carry da penúltima coluna. Então, houve overflow. Eu vou parar por aqui. Ainda falta um sistema importante de representação de números positivos e negativos. Mas o vídeo está meio longo, a gente vê isso no próximo vídeo e também vê a questão dos números fracionários. Obrigado.